Oi, pessoal, tudo bem aí? Muito frio? Vamos lá para mais uma gravação de aula? Vamos embora. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, bonitão, legalzão, para a gente poder acompanhar, beleza? Olha lá, bora. Bom, então essa é uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 32, e o assunto de hoje é a correção das atividades da aula 28 e 29. Coloquei junto aqui, porque tinha uma parte que era bem pouquinho, então decidi deixar junto, tá bom? Sou a professora Nina e estou aqui com vocês, então, para mais uma aula. Bora! Bom, então nessa videoaula faremos a correção das atividades da página 58 a 64, tudo bem? Bom, vamos lembrar que o assunto aqui era regência verbal, gente. E o que era regência verbal mesmo? É quando o verbo exige a presença de uma preposição, tá? E a gente tem verbos que exigem a presença dessa preposição e tem verbos que não exigem a presença da preposição. E eu vou dar de novo aqui o exemplo que eu dei na nossa videoaula, tá? O verbo amar não exige preposição. Eu amo algo ou alguém. Eu amo vocês, por exemplo. Eu amo vocês. Não tem nenhuma preposição aqui. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Não tem preposição. É o verbo amar e em seguida o complemento dele. Agora, se eu falo eu gosto, aí sim, eu gosto de algo ou de alguém. Então, eu gosto de Carlos, eu gosto da Ana, eu gosto do meu pai, eu gosto da natureza, não importa. Então, o verbo gostar, ele rege a presença de uma preposição. É isso. E o verbo amar, não, tá? Vamos lá para a correção, então. Deixa eu pegar a apostila aqui. Olha lá. Regência verbal. A 1 da página 58, tá? Leia as seguintes frases extraídas do texto Bagunça no Ecossistema. E aí eu não coloquei, eu lembro que eu coloquei lá, eram sobre animais que não pertencem àquele local e são trazidos para lá, geralmente por traficantes de animais, né, que de repente vendem aquele animal de uma região para outra, e a pessoa que recebe esse animal, que compra esse animal ilegalmente, por alguma razão o animal escapa, enfim, ele vai para a natureza da região onde essa pessoa está, e ele vai se misturar com os animais daquela região. Como ele não é dali, pode causar vários tipos de problema, tá? É só bem basicamente o que era o texto ali. Então vamos lá. Duas frases extraídas desse texto. Eles comem a comida dos animais locais. Depois, a espécie ajuda a controlar invertebrados, incluindo a aranha marrom, tá? Vamos lá. Transcreva os verbos e os complementos de cada frase. Então, vamos lá. Na frase 1, eles comem a comida dos animais. O verbo é comem, certo? Então, o verbo é come. Qual é o complemento? A comida dos animais. Nós temos dois, na verdade, aqui, se a gente for separar, a gente tem dois complementos, né? A comida e depois dos animais. Mas tudo bem. Então, o verbo é comer e o complemento é a comida dos animais locais. Depois, a espécie ajuda a controlar invertebrados, incluindo a aranha-ajú. Então, qual é a aranha marrom? Qual que é o verbo? Ajuda, né? A espécie ajuda. Ajuda o quê? A controlar invertebrados, incluindo a aranha marrom. Então, o complemento aqui é a controlar invertebrados, incluindo a aranha marrom. Tá bom? B, a letra A, entre o verbo e o complemento, tem a mesma função nas duas frases? Vamos voltar lá e ler? Eles comem a comida dos animais locais, tem o A ali. E a de baixo, a espécie ajuda a controlar. Não é a mesma função. Na frase 1, este A é um A de artigo. Artigos acompanham substantivos, adjetivos, etc. Então, a comida é um substantivo. Então, esse A é um artigo que está acompanhando o substantivo comida. Nesse caso de baixo, a espécie ajuda a controlar. Olha lá. A controlar, tem um verbo em seguida, então não pode ser um artigo, porque artigo não acompanha verbo. Quem acompanha verbo é preposição. Tudo bem? Então vamos lá. Você completa aí, tem a mesma função? Não. Na frase 1, o A é um substantivo que acompanha é um artigo que acompanha o substantivo comida, e na 2 é uma preposição que acompanha o verbo controlar ali. C.
Com base na resposta dada anteriormente, identifique qual desses verbos tem regência direta, isto é, sem preposição. É o de cima, eles comem. Ele não exige preposição. Agora, o ajuda precisa. Ajuda a. Certo? Página 59, deixa eu virar a minha também. 2. Complete cada frase com um complemento verbal. Dica: todos estes verbos pedem preposição. Depois escreva no quadrinho ao lado a preposição que você usou. Bom, gente, essas respostas aqui vão ser criadas por vocês. Mas eu vou dar a sugestão do livro também para a gente entender, para vocês conseguirem entender se realmente fizeram corretamente, tá? Então, olha lá. A, nunca desagrade. Quem desagrada, gente, desagrada a alguém, tá? Então, nunca desagrade a sua mãe, por exemplo. Ou aqui, como a sugestão do livro, nunca desagrade aos amigos. Aqui a gente tem a preposição a junto com o artigo os, certo? Então, qual é a preposição? A. Aí você coloca no quadrinho ali, beleza? B, nunca desobedeça. Quem desobedece, desobedece a algo ou a alguém. Aqui no livro tá, nunca desobedeça às regras. Eu poderia falar, nunca desobedeça às placas de trânsito. Nunca desobedeça à sua mãe. Não importa, tá? Mas a presença da preposição é obrigatória aqui. Então, você coloca a preposição no quadrinho ali. A. C. Nunca se esqueça. Quem se esquece de algo ou de alguém. Portanto, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça da sua mãe. Então, você vai pegar e colocar a preposição ali. A preposição é o de. Nunca se esqueça de mim, é o de. Nunca se esqueça da sua mãe, então é o da, tá bom? Depois a de. Nunca converse, pelo menos a minha mãe sempre me dizia isso. Nunca converse com estranhos. Então, aqui, quem conversa, conversa com alguém. E aí tem a presença da preposição com. Portanto, nunca converse com estranhos, você coloca o com ali no quadrinho. Aí, nunca duvide, quem duvida, duvida de algo ou de alguém. Então, aqui no caso, nunca duvide de mim, nunca duvide da sua fé, nunca duvide do seu potencial. Tudo bem, qualquer uma dessas frases cabe aqui. Aí você coloca a preposição que você usou ali no quadrinho. Nesse caso daqui do livro, nunca duvide de mim, aí você coloca o de ali. Se fosse nunca duvide da sua fé, você colocaria o da ali. F, nunca responda ao professor, hein? Nunca responda à sua mãe, nunca responda a seu pai. Tudo bem, tem que ter a preposição, então você coloca ali do lado, tá bom? Bom, aí na página 61, deixa eu acabar de mudar aqui, e aí passa para a página 61 por causa do seguinte, na página 59 tem regência especial, regência verbal, casos especiais. Alguns casos aqui de uso da regência verbal, que como a gente já falou, uso da preposição, tá bom? Então tem todas umas regrinhas, tudo isso aqui tem na nossa videoaula, e aí a gente passa para a página 61 para fazer a correção. Vamos lá. Dê sentido às frases, completando-as com uma das formas entre parênteses. Então tem duas possibilidades para você completar a frase. Você vai escolher uma delas e completar a frase aí, tá? Nossa, soluço, desculpa aí. A, o cargo está vago, mas não aspiro. Aí você coloca essa função ou a essa função. Qual que é o correto, gente? Aspiro a essa função. Porque aqui tá, é a mesma coisa que desejar alguma coisa, né? Mas a palavra aspiro também pode ser usada para aspirar pó, por exemplo, tá? E quando é no sentido de aspirar pó, não tem preposição. Por exemplo, eu aspiro o tapete da minha casa, tá bom? Mas como é uma coisa, desejo alcançar o cargo de, então é com preposição. Então é a essa função. Depois, no hospital, as enfermeiras assistem o paciente ou ao paciente. Gente, o paciente aqui no caso não é televisão para ser assistido. Então, assim, se eu estou assistindo uma TV ou um filme, eu assisto ao filme ou assisto à TV. No caso, assistir o paciente é no caso no sentido de ajudar, de estar ali dando assistência para ele. Então, assistem o paciente, tá? C, embora gratuita, ninguém quis essa peça, ou ninguém quis assistir essa peça ou a essa peça. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Portanto, quem assiste a essa peça.
D, há pessoas alérgicas que não podem aspirar, ó, no caso aspirar é sugar o perfume das flores. A gente tem o pólen das flores ou ao pólen das flores. Nesse caso, é diferente daquele aspirar da primeira oração. Então, aqui é aspirar, sugar o ar. Então, é o pólen das flores, certo? 4. Assinale a frase correta em cada item, considerando a regência verbal de acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. Ele assistiu o filme. Não é essa, está errado, porque quem assiste, assiste ao filme. B. O médico assiste o paciente. Está correto, tá bom? Pela mesma frase, pela igual a frase que eu falei de cima, lá no hospital, as enfermeiras assistem o paciente. C. O funcionário visou o passaporte. Tá certo. Visou, ele está verificando. Tá certo, então assinala a C. D. Para agradar o pai, foi obediente. Não, quem agrada, agrada a alguém ou a algo. Para agradar ao pai, portanto, não está certo. Não assinale. E. Algumas leis não agradam o povo. Algumas leis não agradam o povo, tá errado, é agradar ao povo. Portanto, não assinale essa. F. O soldado visou o alvo e atirou. Tá certinho. O soldado visou o alvo, então tá correto essa daí. Ele assistiu ao filme, também está correto. Lembra que a gente viu do outro lado, ele assistiu o filme? E é isso. E as últimas lá embaixo, para agradar ao pai foi obediente, algumas leis não agradam ao povo. Beleza, pessoal? Vão guardando esses usos, porque preposição a gente costuma ouvir as pessoas usando muito errado, tá? A gente vê as pessoas usando de cada forma incrível. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar que na escrita a gente tem que ser mais rigoroso. Então, a gente tem que saber usar as preposições para tentar usar mais corretamente possível dentro da escrita. Na fala, a gente até tem uma liberdade maior de falar mais relaxadamente, sem o uso da preposição correta. A dificuldade é que a maioria das pessoas fala como escreve. Então, se você escreve, se você fala fora da norma padrão, a tendência é que você também escreva fora da norma padrão. Então, é um cuidado que tem que tomar, tá? Vamos para 5. Circule uma das opções entre colchetes a fim de completar adequadamente a oração. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, esqueci-me a mochila em casa. Qual que é a correta? É esqueci a mochila em casa. B. Esqueci-me ou esqueci de todos os materiais em casa? Aí, no caso, é esqueci-me de todos os materiais em casa. C. Não esquecerei ou não me esquecerei de você, meu amigo. Não me esquecerei de você, meu amigo. D. Você já pagou o ou ao dentista e o ao fisioterapeuta. Então, você já pagou ao dentista e ao fisioterapeuta, tá bom? E o pai ainda não perdoou a filha. O pai ainda não perdoou a filha, tá? Crase aí. Certo, gente? Continuando na página 63. Deixa eu virar aqui a minha página, por favor. Aqui a gente já começa... Não, tá certo. Deixa eu virar aqui, página 63. Avalie. A outra ainda também ainda era da 63, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, é isso mesmo. Na 6, gente. Avalie as frases quanto ao uso da regência verbal exigida pela norma padrão e assinale C para correto e I para incorreto. A. Ele assistia com profissional os internos. Está correto. Ele assistia com profissionalismo os internos, quer dizer. Isso quer dizer o quê? Ele dava assistência, tá? Então, tá correto. B. Não quero assistir este musical. Tá errado, porque teria que ser assistir a esse musical. Então, tá incorreto ali. C. Carlos sempre assistiu em Cuiabá. Carlos sempre assistiu em Cuiabá. Isso aqui, gente, é de moradia e tal. Tem as regras na apostila de vocês. Tá correto. D. Não deixe de assistir aquele filme. Não deixe de assistir a aquele filme. Olha que tem crase naquele ali, ó. Aquele tem A craseado. Portanto, está correto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E. Aspirou profundamente o forte cheiro de alfazema. Está correto, né? Ele aspirou. Nesse sentido, está correto, sim. Não precisa de preposição. Aí, na F. Ela não pode visar o passaporte. Também está correto, tá?
G, todos visam uma vida feliz. Todos visam uma vida feliz. Gente, nesse caso, todos visam a uma vida feliz. Portanto, está errado. Então, é I. H, naquela emissora, todos aspiravam à fama. Está correto. Pode notar que o A está craseado ali. A fama. Portanto, está correto. I, Mário pagou. Tá certo. Mário pagou o metrô. Eu tava entendendo outra coisa. Mário pagou o metrô, tá correto. Não é pagou ao metrô, né? Então tá correto aqui. E a última, a moça perdoou a traição do colega. A moça perdoou a traição do colega. Tá correto também. Certo, pessoal? Não tem tanto segredo para a gente poder usar a preposição corretamente. Mas a gente tem que ler essas regras que tem na apostila de vocês para guardar melhor isso daí, tá? Porque muita gente ainda usa errado. Vamos para a página 64. Deixa eu mudar a minha também aqui. E vamos lá. 7. Assinale as alternativas em que a regência verbal está incorreta de acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. Esqueceu-se muito rápido do que aconteceu? Está correto, gente. Aspiro o cargo de diretor. Está correto, está errado, porque seria aspiro ao cargo. Então, assinala B. O professor visou a todas as folhas do caderno. Está errado, gente. Então, coloca aí. C, está errado. Visou a todas as folhas? Seria visou todas as folhas. Prefiro cinema a teatro? Está correto, não tem nada errado aqui. O jantar agradou os convidados? Está errado, porque seria o jornal agradou aos convidados. Tudo bem? Na 8. Complete as frases abaixo, empregando a preposição adequada à regência de cada verbo, conforme a norma padrão. Sim, gente, porque não basta a gente saber que o verbo exige uma preposição, a gente tem que saber qual é a preposição adequada, né? Então, vamos lá. A, o filme A, que assisti, recebeu o prêmio de melhor figurino no ano passado. B, acredito que esteja se esforçando para conseguir o cargo a que aspira, ou seja, a que deseja. C, os cientistas assistiram a uma comunicação. Assistiram a uma comunicação. Assistir só não tem preposição quando é do verbo de assistência, não do verbo assistir e olhar, etc. Tá? Ainda na página 64. 9. Observe a regência verbal e assinale a alternativa que, segundo a norma padrão, apresenta inadequação, ou seja, está errada. Olha, dessas todas aí, a única opção errada é a B. Os motoristas irresponsáveis não obedecem às leis. Os motoristas irresponsáveis não obedecem às leis, tá? Por que está errado? Porque se há as leis, deveria ter crase. Quem obedece, obedece a alguma coisa, certo? Então, teria que ter a crase ali. Então, a B é que é a errada. 10. Assinale a alternativa correta conforme a regência do verbo. Então, olha, dessas todas, a única correta é a C. Preferia jogar a estudar. É essa a única alternativa que está correta aí, beleza? 11. Assinale a frase que apresenta problema de regência verbal, ou seja, tem alguma coisa errada aqui. Então, tem uma. Não namorei nunca com ele. Está errado, tá? Nesse caso, não namorei nunca ele. Ou nunca não o namorei, né? Está errado. É a C. 12. Assinale a alternativa cujos pronomes completam adequadamente a frase a seguir. Então, a frase é: não, tatatã, conheço o suficiente para entender seus motivos, mas aviso, tatatã, de que não, tatatá, perdoa a traição. Vamos ver qual que é a mais adequada? Não o conheço o suficiente para entender seus motivos, mas aviso de que não lhe não lhe perdoo a traição. Então, é lhe, que é a opção número não, né? A opção C. Beleza, pessoal. Não é tão difícil, não. É uma questão de treino. E é só vocês também prestarem bastante atenção, né? Quando estiverem fazendo as atividades. E também na hora da leitura. Porque quando você lê alguma coisa, automaticamente você vai guardando, né? Como é que as palavras são escritas, como é que são usados verbos, preposições, construção de frase. Por isso que é muito importante a gente sempre estar lendo. Eu tenho muitos livros na minha casa, né? Eu sou apaixonada por leitura desde muito criança. Eu leio livro, minha mãe sempre comprou muito livro para mim. Na minha casa, assim, tinham vários livros. Eu até os 14, 15 eu já tinha lido tudo que tinha na minha casa. Então, eu comecei a comprar, ganhar, né? Sempre que eu era aniversário, Natal, o pessoal me dava livro, então
Eu adorava. Como hoje em dia eu adoro ainda. Não é à toa que eu fiz letras, não é isso? Mas então, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Tiver alguma dúvida, mandem mensagem para mim. E a gente vai se falando. Qualquer coisa, estamos às ordens, tá bom? Beijo, tchau, tchau.